Pai do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta aula, a este comentário aqui que faremos a respeito da lição do próximo domingo, esta lição cujo tema será a mordomia da igreja local. E aqui eu já chamo a atenção para você no texto que está, no texto áureo, que encontra-se em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: Escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que vemos aqui é o apóstolo Paulo com aquela sua preocupação em orientar o seu filho na fé, seu discípulo na fé, para que tudo aquilo que Paulo estava ensinando, a finalidade era para que Timóteo pudesse se comportar, andar bem, andar conforme convém, andar na casa de Deus, isto é, a igreja do Deus vivo. Nós, quando estamos na igreja, estamos na casa de Deus, na casa do Senhor, naquela casa que Jesus chamou a minha casa, é casa de oração. É muito bom cada crente saber se comportar, andar conforme as normas ditadas na Sagrada Escritura, para que possamos andar bem, caminhar bem, nos congregarmos bem, ter uma boa harmonia com os irmãos, estar em paz não só com Deus, como também com cada um dos nossos irmãos. Isso é muito importante. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto, mas um Deus que está vivo. Na verdade, em prática, aqui há um destaque para esta valorização, valorizar a igreja local. O cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Observe as três funções aqui. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos com essa finalidade para nós adorarmos e ali termos comunhão com os nossos irmãos e com Deus também, claro, Deus em primeiro lugar. E serviço, adoração, comunhão e serviço. Quando nós chegamos aqui na leitura bíblica em classe, que está aqui em Atos capítulo 9, versículo 31, apenas o versículo 31, e 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Hebreus 10, 24 e 25. Quero destacar apenas Atos 9. Atos 9 é aquele capítulo que vai narrar a conversão do apóstolo Paulo, como também vai mostrar a questão ali de Ananias e Saulo, né? Quando Ananias é usado pelo Senhor para curar o apóstolo Paulo daquela cegueira. E também destaque para Barnabé. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos queridos irmãos para esse aspecto aqui no versículo 31, quando diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, começando ali nessa região de Israel, nesse país, naquela época, né? Judéia, Galiléia e Samaria, e tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Veja o que nos primórdios, como a igreja estava vivendo. A igreja tinha paz, os irmãos eram edificados e se multiplicavam, isto é, o Senhor Jesus estava acrescentando a igreja estava se multiplicando. E, além disso, além dessa multiplicação, eles andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, fator indispensável para que a igreja, para que cada irmão ande bem. Tinham paz, eram edificados e se multiplicavam, andando no temor. Que bom é o crente andar no temor do Senhor, com a ajuda indispensável do Espírito Santo. Então, observe, Judéia, Galiléia e Samaria. Quando olhamos para a leitura bíblica em Hebreus capítulo 10, destaca aqui para o versículo 24, quando o autor escreve: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto é o crente estar em comunhão com seu irmão para que outros irmãos incentivem a outros crentes, incentivando os crentes para que possamos viver no amor e com isso as boas obras são evidentes. Acompanham a esses irmãos que vivem em comunhão, estimularmos ao amor e às boas obras. E o versículo 25 também, porque não aproveitamos aqui o ensejo, para dizer: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Então, alguns, mesmo naquela época, já estavam deixando a igreja do Senhor. Para onde nós iremos, como diz o apóstolo Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então a pessoa deixa a igreja
E é que ele fala, como é costume de alguns até hoje, muita gente deixa a igreja sem nenhuma justificativa plausível. Aliás, não existe nenhuma justificativa que nos assim, autorize ou nos realmente justifique que nós estamos deixando a igreja por alguma razão. Nada justifica nós abandonarmos ao nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E no final do versículo ele diz assim, ó, admoestando aos outros, na parte B, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Então, que dia é esse? O dia da vinda do Senhor Jesus. Então, estamos vivendo os últimos dias da igreja. Então, precisamos estar preparados para participarmos do arrebatamento, porque vai voltar, Jesus vai voltar a qualquer hora. Estejamos todos preparados. Então, meus irmãos, essa lição vai ser uma bênção para nós e está dividida em 3 tópicos. Vamos comentar cada tópico e subtópico. Olha, muitas vezes as pessoas se precipitam e dizem assim, olha, você vai assistir o culto? Certamente alguém já lhe perguntou, vamos, irmão, vamos assistir o culto, mas será que isso está certo? Não, não está certo. Ninguém vai para o culto, pelo menos não se deve fazer isso, ir para o culto para assistir o culto. Isso está errado, essa maneira de se convidar. Não é essa a finalidade de estar no culto. Ninguém vai para assistir. Então, nunca esteja no culto como um assistente, um espectador. Nós vamos para o culto para nós cultuarmos a Deus, para adorarmos a Deus. Na introdução aqui, o pastor Elinaldo aqui coloca aqui essa tripla finalidade de estar na casa do Senhor. Ele fala aqui, adorar, congregar e servir a Deus. Então, não é correto alguém dizer que, olha, estou no culto, eu vou para o culto, eu vou para assistir ao culto. Não, você deve estar ali para adorar, congregar-se ali com os nossos irmãos e servir a Deus. Esta é a finalidade. E aqui ele diz, nesta lição refletiremos sobre as nossas responsabilidades. Temos grande responsabilidade. Cada crente tem ali a sua função como adorador, como congregado, membro, né, da casa do Senhor, e também procurar servir a Deus, e servindo a Deus estaremos servindo aos nossos irmãos. E ali iremos desenvolver nossas responsabilidades. E diz mais aqui, nesta lição refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos a nossa comunhão com o Pai. Então a igreja é um local, além de ser um local para a gente, para cada crente adorar o Senhor, também é um local para o crente congregar-se e servir a Deus. E servindo a Deus, nós estaremos em comunhão com o Pai Celeste e, claro, com os nossos queridos irmãos. Nós vamos falar sobre a mordomia dos bens espirituais com seus 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. O segundo, a mordomia na evangelização e no discipulado. E o terceiro, a mordomia no uso dos dons espirituais. Vamos ao primeiro? O primeiro subtópico, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus deve ter lugar assim, de destaque no culto, na liturgia do culto. Em muitos lugares dão tanta ênfase a outras atividades do culto, por exemplo, o louvor, grandes excessos de tempo para o louvor em detrimento de tempo para a palavra do Senhor. Mas isso não está correto. A palavra de Deus deve ter a preeminência. O pastor Rinaldo aqui cita, mostrando aqui que 15 séculos antes de Cristo a palavra do Senhor foi muito valorizada, quando Deus ali falou primeiramente com Moisés, né? Deu a Moisés ali leis, mandamentos, decretos. É citada aqui a referência de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 22, capítulo 17, versículo 14. Não apenas esse texto aqui, o Senhor falou ali muito com Moisés. E passou-se o tempo, veio a época dos profetas, aqui é citado, tempo depois falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias, que foi o último livro escrito do Antigo Testamento. E nos últimos dias ele mostra aqui que Deus se revelou, ou revelou-se através
podemos dizer assim, uma revelação especial que foi através do Senhor Jesus Cristo. Então Deus fala com Moisés, fala através dos profetas e falou através do Senhor Jesus Cristo. Então tudo que Deus falou foi algo precioso, e isso está na palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos de forma alguma desprezar, deixar em segundo plano a palavra de Deus, porque sempre que Deus fala para a nossa orientação espiritual. Nós vemos o cuidado de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco. Então, como nós iremos desprezar? É como um exemplo de um remédio. Você vai ao médico, o médico diz que você está com tal doença, lhe dá o remédio e aí você tem que tomar aquele remédio. Deus também, vendo o nosso estado de seres humanos que erram, que pecam, que falham, Deus nos deu o remédio. O remédio está na sua preciosa palavra. Precisamos dar ênfase e dar tempo. E aqui ele mostra, hoje pastores evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização, principalmente os obreiros na casa do Senhor. Todos nós devemos primar pelo ensino da palavra. Por quê? Porque o ensino da palavra nos conduz à evangelização. Nós ensinamos a palavra para que nós mesmo possamos estar bem diante de Deus e, claro, também anunciar a palavra de Deus ao mundo. E ele diz, são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Então, a igreja local ela funciona para isso também. Além de ser um ambiente, um local para nós adorarmos, estarmos em comunhão com Deus e servir a Deus, também é um local onde nós tratamos espiritualmente os nossos irmãos. Ganhamos eles para Jesus e o conduzimos ao discipulado. Por isso todos devem zelar pela palavra de Deus. Este zelo é necessário, no zelo nós precisamos ler a palavra do Senhor, estudar, meditar, mas não é uma meditação ou um estudo superficial, não, tem que ser um estudo sistemático, um estudo assim profundo, como diz aqui o pastor Elinaldo. E ele diz assim, espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha a primazia. Então, como eu já disse no início aqui, desta minha fala, em muitos locais há excessos de louvores, né? Muitas vezes a igreja, graças a Deus que tem muitos órgãos de louvor, e em uma igreja muitas vezes tem 5, 6 ou até mais órgãos de louvor. Será o caso de em todo culto, todos os órgãos de louvor ter a sua oportunidade para louvar? Por que não fazer uma escala, né? Mas o que ocorre? Se formos, ou se o pastor for dar oportunidade a todos os órgãos de louvor, isso muitas vezes fora os cantores que cantam hinos avulsos. Muitas vezes, na hora do culto, até um culto evangelístico, sobra pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos para o pregador. E aí? Então, no mínimo, um culto de doutrina, por exemplo. Um culto de doutrina não deve ter menos de 50 minutos de mensagem, pelo menos. Tenho procurado no culto de doutrina do ministro, 1 hora e 10, até chegou até culto, até 1 hora e 30. Não é doutrina, não é aula, não é ensino. Então, a prioridade deve ser a palavra do Senhor. Nos cultos evangelísticos, da mesma forma, 50 minutos ali no mínimo para o pregador lançar a semente e depois puxar a rede. Então, o excesso de órgão de louvor realmente tem prejudicado a liturgia do culto, porque a palavra do Senhor fica em segundo plano e isso não está correto. E ele finaliza aqui no finalzinho do subtópico. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais na congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. Por quê? Excesso de órgão de louvor. Não que o louvor não seja importante, o louvor faz parte do culto, os louvores fazem parte, mas não podemos prejudicar o tempo da exposição da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o segundo subtópico vai dizer a mordomia na evangelização e no discipulado. Nós sabemos, conforme aqui o pastor Linaldo cita, que uma das melhores formas de nós exercermos a nossa mordomia com respeito à palavra do Senhor é a evangelização, é o discipulado. E lembrando aqui aquela palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo. Então, sem exceção, ninguém está excluído de ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, devemos pregar, cumprimos o ídolo do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer
está condenado, né? Ou será condenado. Uma das melhores formas de exercer a mordomia é a palavra de Deus ser utilizada na evangelização. Então, use a palavra de Deus para a evangelização. E não só a evangelização, como também ao discipulado. E esta evangelização, esta palavra, o evangelho, deve ser anunciado a tempo e fora de tempo. Com relação à evangelização, hoje você deve utilizar também, claro, a evangelização, o evangelismo pessoal, como também devemos usar muito aí as redes sociais com a finalidade de anunciarmos Jesus. De todas as formas, de qualquer forma ou de qualquer maneira, temos que evangelizar, seja através das redes sociais, seja através do evangelismo pessoal, seja através do evangelismo em massa. Estamos com essa finalidade que é evangelizar a tempo e fora de tempo. E aqui ele diz, somente ela, no caso a palavra de Deus, pode transformar o interior de uma pessoa. E não só transformar o interior, mas ganharmos daquela pessoa e cuidarmos daquela pessoa. Um novo convertido é como um bebê, quando a mãe ganha a criança e já começa ali então a fazer a amamentação do seu filho, né? Nem pode dar pouco leite ao filho, para ele depois não reclamar chorando porque recebeu pouco leite da mãe, como também não pode dar em excesso demais. É como a palavra de Deus. O novo convertido, nós temos que ter muito cuidado em lidar, em ensinar a palavra de Deus para ele. Nem dar comida demais em excesso, porque muita coisa a gente não pode, assim, digamos assim, despejar, né? Como o povo diz assim, goela abaixo, né? Mas ensinando aos pouquinhos, começando com a base doutrinária, as primeiras lições, falando sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, aquelas lições do discipulado. E aos poucos, à medida que ele vai crescendo espiritualmente, se desenvolvendo espiritualmente, ele vai se aprofundando, vamos ensinando coisas mais profundas e preciosas para que ele cresça com uma boa saúde espiritual. E ele continua dizendo aqui, todavia, paralela à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz. Então, é aí de fazer discípulo, aquilo que o Senhor Jesus nos diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, e Jesus nos deu essa orientação, fazer discípulo, não basta só nós ganharmos, mas fazer discípulo, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazo. Aquilo que eu estava já adiantando aqui para os irmãos. Curto, médio e longo prazo. Sem discipulado não há aprofundamento, isto é, sem um discipulado não há como aquela semente ela se aprofundar, crescer de forma sadia. Tem que ser um discipulado realmente sadio. Para quê? Para que aquela terra seca, que é o coração do novo convertido, ele possa realmente ter saúde espiritual, possa crescer, se desenvolver e tornar-se uma árvore. Sem discipulado não há aprofundamento da fé. E aqui ele fala perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Essas coisas aqui são essenciais. Nos aprofundarmos na fé. O que mais? Perseverança. Diante das dificuldades, sermos perseverantes, não desistirmos, sermos fiéis, né? Fiéis aos nossos cônjuges, fiéis a Deus. E maturidade cristã, crescer, se desenvolver, ensinar a outras pessoas, isso é fundamental. Então, amados irmãos, e o pastor Elinaldo aqui, ele ainda concluiu, onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanecem em Cristo. Por que em muitos locais da igreja, algumas pessoas até chegam a dizer que a porta dos fundos da igreja é mais larga do que a porta de entrada. Por quê? Porque pregamos o evangelho, ganhamos aquela pessoa do Senhor Jesus, só que nos esquecemos do principal. É o quê? Dar comida àquele bebê, espiritualmente falando, né? Aquela recém-novo convertido, né? Então, isso não podemos de forma alguma negligenciar. Temos que dar um ensinamento sólido, cuidar dos nossos queridos irmãos. Amados, o subtópico 3 diz a mordomia no uso dos dons espirituais. Então, para início aqui de conversa nossa, os dons espirituais não foram dados assim para ninguém se exibir. Ninguém deve exibir-se com os dons. A pessoa tem ali, Deus deu para a pessoa
o dom de revelação, o dom de profecias, e essa pessoa usa esses dons, né, que não pertencem a nós, mas sim ao Senhor, e Ele nos confiou esse dom, mas tem pessoas que, por falta de conhecimento bíblico, muitas vezes parte para os exageros, né? Muitas vezes até para a exibição mesmo. Pessoas se exibem, né? Ali se vangloriando porque tem determinado dom dado por Deus. Mas os dons, eles foram concedidos com a finalidade de edificar a igreja. O pastor Linaldo, ele coloca que os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Lembra-se do caso de Pedro, aquele Pedro que negou o Senhor Jesus, quando estava ali seguindo o Senhor Jesus de longe, quando Jesus foi preso, ficou naquela fogueira lá. Depois aquele Pedro, que antes foi, digamos, podemos até dizer, se acovardou-se, negou o Senhor Jesus, quando ocorreu o Pentecoste, Pedro não estava mais, não era aquele Pedro amedrontado, aquele Pedro que negara o Senhor Jesus, mas um Pedro com coragem. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele dando poder, estava dentro dele, né? O Espírito Santo veio e realmente foi visto línguas repartidas como que de fogo sobre cada uma das 120 pessoas que estavam ali no cenáculo. Então Pedro, a partir daquele momento, teve a sua vida transformada. Agora era um Pedro ousado, com coragem para pregar, não temer mais a morte de forma alguma. Então os dons foram dados para isso, para dar poder, dar unção à igreja. Aqui ele coloca confirmar a pregação da palavra, isto é, pregar o evangelho com intrepidez, sem temer a morte, sem temer nenhuma desforra. E a finalidade é glorificar a Cristo. E aqui ele diz, a Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, isto é, o mundo não recebe estes dons espirituais, mas foram dados para a igreja. Com a finalidade do quê? De anunciar o evangelho com ousadia, dar poder aos crentes, né? Diante das dificuldades, das vicissitudes, dos problemas que surgem diante de nós. Em muitos lugares, em muitos países, crentes são presos, torturados, até mesmo mortos, e esses irmãos não têm desistido na fé. Por quê? Porque eles estão com a unção de Deus na vida para pregar o evangelho com ousadia. Agora, ele fala também aqui, nessa questão, para cada um administrar aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, conforme 1 Pedro 4,10, certo? Então, infelizmente, há pessoas que exageram, não sabem zelar aquele dom e usam de forma errada, né? Com a finalidade, muitas vezes, de exibir-se, mostrar que você tem o dom e a outra pessoa não tem. E ainda sobre isso, o pastor Linaldo ele cita aqui que na Bíblia a orientação para o uso correto dos dons, basta ler aqui a referência, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Em decorrência disso, desses excessos, desses exageros, o que é que tem ocorrido? Tem ocorrido isso aqui, que ele cita aqui, que no movimento pentecostal, né, está ocorrendo essa lista aqui, que ele enumera aqui algumas situações que não deveriam existir. Por exemplo, marchar, a pessoa ficar marchando na igreja como se estivesse no desfile militar, firmando a cadência, né? Pulando dentro da igreja, rodopiando ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinhos, né? Então, onde está isso na Bíblia? Paulo ensinou isso? Não. Mas isso é resultado do quê? Da falta de conhecimento bíblico. Essas pessoas estão mais voltadas para o exibicionismo do que para a demonstração de poder de Deus. Deus não precisa disso, ninguém marchando, pulando, rodopiando na igreja, de forma alguma. Os dons foram dados com essa finalidade. Então, segundo a Bíblia, isso é meninice, coloca aqui o pastor Linaldo, de imaturidade, e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Lamentavelmente, isso ocorre. Então, se você é uma pessoa que tem algum dom dado por Deus, zele por esse dom, estude mais a palavra para que Deus lhe use de forma útil e não para se ver aqui de exibicionismo, como marchar, pular, sapatear, fazer aviãozinho e outras coisas mais que não é nem conveniente falar aqui. Meus queridos irmãos, vamos agora ao segundo subtópico, que tem como
Título: A mordomia da ação social da igreja e seu respectivo subtópico. Os 3 subtópicos são: o primeiro, a assistência social no Antigo Testamento; o segundo, a assistência social no Novo Testamento; e terceiro subtópico, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. O primeiro subtópico diz a assistência social no Antigo Testamento. Então, este aspecto importante da ação social não é algo do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, começando ali, podemos assim dizer, como diz aqui o pastor Elinaldo Renovato, nos Salmos, vemos ali Davi proclamando: fui moço e agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Certamente, já com a idade avançada, o salmista poderia concluir que o Jeová Jiré, o Deus provedor, não desampara jamais aqueles que o servem. Salmo 82, versos 3 e 4. Então, vemos aqui a Davi mostrando essa preocupação de Deus em mostrar que um justo ele não vai passar necessidade a ponto de morrer, né, de fome. E aqui ele cita esse próprio exemplo, quando ele diz que nunca viu uma pessoa justa desamparada. Então, um verdadeiro crente ele não precisa estar nas paradas, nos semáforos, esmolando, pedindo a um e a outro. Ele deve o quê? Ele deve ser uma pessoa justa, abençoada por Deus, para não precisar sair pedindo esmolas a um e a outro, não é? E se realmente ele está passando necessidade, a Bíblia nos orienta lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, comunicai aos santos das suas necessidades. Então, não é correto o crente sair pedindo a um e a outro aí, principalmente aos incrédulos, não é? Servindo até de chacota, né? Cadê teu Deus, o Jeová Jiré, que vocês falam que é o Deus provedor? Por que você está passando fome? Então, para evitar isso, comunique. Se você é uma pessoa que está nos ouvindo e está passando por alguma necessidade nesse aspecto, necessidade a ponto de sua família estar realmente passando por essas situações difíceis na vida, procure seu pastor, converse com ele, leva a situação para a igreja, se for o caso, para que você não saia por aí esmolando como um pedinte, pedindo a um e a outro. Também vemos nos provérbios, já vimos no Salmo, nos provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Então, o texto nos mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de ajudar aos nossos queridos irmãos. Aquela palavra que eu disse agora, né? Comunicar ao santo da sua necessidade. Leve o problema a seu pastor, comunique à igreja, e em muitas ocasiões já fizemos isso. Os irmãos muitas vezes no final do mês não sobra o dinheiro para o seu bujão, ou às vezes é a conta da luz, é da água, e às vezes ali em muitos lugares por onde nós temos passado, quando tomamos conhecimento dessa situação, procuramos ajudar os nossos queridos irmãos, como também a compra de remédios para os nossos irmãos. Mas realmente precisa a pessoa nos comunicar e estar realmente necessitada. Nos profetas aqui, ele cita nos profetas aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Ele cita também o caso de Jeremias, ali, profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir protestando contra Jerusalém pela sua missão em atender aos pobres. Cita também Zacarias, que é o outro profeta. Eles falam: Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo os órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Israel estava esquecendo desse fator tão importante que Deus dá à questão dos órfãos e das viúvas, isto é, dos necessitados. Realmente, a igreja do Senhor precisa preocupar-se com essa parte da ação social. Ela foi fundamental no Antigo Testamento e, com certeza, o Novo Testamento, nós veremos no próximo subtópico, como foi importante nos primórdios da igreja e até hoje é importante a questão da ação social. Não pode, de forma alguma, ser desprezado, deixar em segundo plano a ação social. Porque falar de Jesus é muito bom, mas muitas vezes estamos discipulando o novo convertido e ele com fome na escola dominical, né? Não toma sequer o café da manhã. E aí, o que é que a igreja vai fazer nessa situação? É algo a se pensar. Então precisamos agir também. A igreja, de forma alguma, ela deve se omitir de ajudar a quem realmente
necessita. No subtópico 2, assistência social no Novo Testamento, nós encontramos aqui que a base que nos dá fundamento para que possamos aqui falar aos nossos queridos irmãos sobre essa questão tão essencial que é a assistência social. Por exemplo, nos evangelhos nós vemos quem aqui? A principal personagem, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus estava também, podemos assim dizer, preocupado com a assistência social. Se ele não se preocupasse, ele não teria multiplicado ali os pães e os peixes em 2 ocasiões. Certa vez alimentou 4.000 homens, né, fora mulheres e crianças, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então o Senhor Jesus, ele nos dá esta, podemos dizer, essa base para que nós possamos também socorrer, aprender com ele, socorrer os famintos no tempo das suas necessidades. Então a igreja local e os cristãos têm o privilégio de prover alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Eu me lembrei aqui, mesmo já tendo tratado aqui na assistência social no Antigo Testamento, do caso de José. Você veja que José, e isso tem tudo a ver com aquela palavra de Davi, quando ele diz: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, só aproveitando aqui esse gancho. E aí eu me lembrei de José. José foi uma pessoa justa. Observe que injustamente ele foi condenado, estava na prisão, mas lá na prisão José com certeza não passou necessidade. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Mas observe que José, para granjear a confiança, ele foi um homem fiel a Deus em todos os aspectos. Então, meu irmão, seja uma pessoa fiel a Deus e você não passará necessidade. Seja uma pessoa fiel e também uma pessoa justa. Agora, voltando aqui novamente, então vemos com o exemplo do Senhor Jesus, que é o melhor exemplo para nós. O melhor exemplo de ação social, quem executou foi o Senhor Jesus, nos dando o exemplo, transformando aqueles alimentos para saciar a fome da multidão. Outro ponto, o ponto 2.2 aqui, nos Atos dos Apóstolos. Vemos aqui a questão dos diáconos, né? Foi criado esse quadro dos diáconos, o diaconato foi formado ali para resolver uma questão social ali na igreja de Jerusalém. Graças a esse cuidado dos apóstolos em criar esse quadro do diaconato, eles puderam voltar-se para o ensino da palavra. Então os apóstolos preocuparam-se com a questão do ensino, da pregação da palavra do Senhor, enquanto estes servos, os diáconos, preocuparam-se com essa questão da distribuição daquelas cestas básicas para as irmãs que estavam e famílias que estavam ali passando necessidades. Isto foi algo muito importante. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Né? Vemos aquela preocupação dos irmãos ali, um não deixar o outro passar necessidade, alguns vendiam até suas propriedades e repartiam com aqueles que não tinham, de forma que houve essa comunhão, não comunismo, porque no comunismo tudo é do Estado. Aqui não, aqui os irmãos repartiam de forma deliberada com aqueles que não tinham. E nas epístolas também vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres carentes. Paulo, em muitas ocasiões, levou ofertas que ele recebia de outras igrejas com mais condições para socorrer os necessitados de Jerusalém, mesmo porque em Jerusalém foi suscitada ali uma grande perseguição contra os cristãos residentes ali em Jerusalém. Da mesma forma, Tiago, no início da sua carta, ele aqui dá ênfase, mostrando que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, né? E guardar-se da corrupção, pois a fé sem as obras é morta em si mesma, conforme Tiago 2, verso 17. Então, a fundamentação bíblica para a ação social no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Meus queridos irmãos, prosseguindo, vamos falar agora no subtópico 3, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. É importante dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela faz ação social? Faz. Mas não faz uma ação social assim como alguns países de ideologia comunista querem fazer, muitas vezes suprimindo, retirando propriedades privadas
e distribuindo este recurso com o povo, né? Isto é, eles agregam as propriedades privadas ao governo e o governo faz essa pseudo distribuição de renda, na verdade procura alimentar o povo, mas de uma forma que não está correta segundo a Bíblia. Você tomar algo que alguém trabalhou, alguém suou bastante para ter uma propriedade e de repente tudo isso é expoliado, é tomado. Isso nós vemos na questão dessa prática socialista, como também no marxismo, né? Naquela questão das lutas de classes, conflitos sociais. Não é dessa forma que a igreja faz ação social. A igreja do Senhor ela faz ação social movida pelo amor, movida pela compaixão do Senhor Jesus. E falando em compaixão do Senhor Jesus, eu gostaria de ler aqui um texto com alguns versículos que encontra-se no Evangelho de Marcos. O texto já está aqui selecionado. Vamos ler esse texto. Esse texto está em Marcos capítulo 6, que vai nos mostrar que a ação de Jesus, como foi importante Jesus exercer a compaixão. E nós veremos que os discípulos não tiveram compaixão do povo, souberam identificar o problema, que era a falta de comida do povo, para o povo, mas na hora de realmente deles arregaçar as mangas e trazerem comida para o povo, olharam só para as dificuldades, isto é, a compaixão ficou de lado. Vamos lá? Está em Marcos capítulo 6, versículos... Vamos ler o versículo 34, a partir do 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Quer dizer, identificaram o problema aqui. Versículo 36. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Né? Despede-se a multidão. Quer dizer, cadê a compaixão? Cadê o cuidado? Verso 37. Ele, porém, respondeu: Dê-lhe vocês algo para comer. Jesus, mais uma vez aqui, exercitando a compaixão, disse essa palavra. E o texto continua. Eles lhes disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Vejam só a colocação dos discípulos, quer dizer, identificaram o problema, o povo estava com fome, já era tarde, Jesus deveria despedir a multidão. Só que Jesus teve compaixão do povo. A compaixão do Senhor Jesus está aqui no versículo 34, ele viu o povo sem pastor, então ele tem compaixão. E faltou compaixão na parte dos discípulos. Então Jesus identifica, melhor dizendo, os discípulos identificam o problema, mas a compaixão. Faltou a compaixão da parte dos discípulos. Né? Identificar a falta de pão como um grande problema. E ali eu posso dizer que Jesus identifica, nos mostra a falta de compaixão dos discípulos. Mas Jesus teve compaixão e graças a Deus deu tudo certo. Ele multiplicou aqueles pães e os peixes e o povo foi saciado. Então, observe, voltando aqui para a lição, o pastor Linaldo cita o seguinte: não precisamos, portanto, do socialismo, do marxismo, da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo, que desacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus. Quer dizer, ele tira todo o caráter sagrado do evangelho para tratar isso como uma questão política, como se a igreja tivesse esta obrigação de mesmo conscientizar governos a distribuir a renda das propriedades privadas de forma que o povo não passe fome. Não é dessa forma expropriando indústrias, bens particulares com o fim de sanar a fome do povo. A igreja faz isso, essa ação social, mas movida pelo amor, movido pela compaixão do Senhor Jesus Cristo. O fundamento da igreja local para a prática social está, aí ele cita aqui, nos salmistas, nos profetas, em Cristo, nos apóstolos, isto é, na doutrina que está na palavra do Senhor. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor está em nós e, portanto, devemos amar os nossos semelhantes. O exemplo aqui foi o texto que eu li aqui, a questão da compaixão do Senhor Jesus. E outro ponto que eu acho aqui que merece destaque é que a igreja, quando a pessoa aceita Jesus, os novos convertidos, eles vêm de várias origens, né, de várias classes sociais, principalmente das classes mais baixas da sociedade. Ali vem gente drogada, vem gente envolvida em prostituição, vem gente envolvida ali em famílias desregradas,
famílias famintas, deficientes, gente deprimida, oprimida. Então, a igreja tem essa importante função acolhedora, que é cuidar dos novos convertidos. Aquilo que eu falo, pregar o evangelho é fácil, mas realmente dar o pão propriamente dito na boca de quem precisa, aí é outro fator, mas a igreja não deve se descurar desta importante função dela. A questão da ação social é muito importante. É nossa igreja, todos os meses nós, na ocasião da ceia, conscientizamos os irmãos para que tragam cada um 1 quilo, 2 quilos ou mais de alimentos não perecíveis, para que o Departamento de Ação Social faça as cestas básicas e possa distribuir aos nossos irmãos que são mais carentes, que realmente precisam do pão para a família e para os seus entes queridos. Meus queridos irmãos, aqui no tópico 3, a mordomia dos crentes na igreja local, nós temos 3 subtópicos. O primeiro, em primeiro lugar, é preciso congregar. O segundo, líderes cristãos como mordomos. E o terceiro subtópico, a mordomia dos membros e congregados. Vamos então ao primeiro. Então, em primeiro lugar, é preciso congregar-se. É preciso que cada crente esteja na casa do Senhor, cada adorador. Nós já vimos que o crente ele frequenta o culto com o intuito de adorar a Deus, estar ali entre os irmãos, não é? Servindo a Deus. Então, adorar o Senhor, servir ao Senhor, estar em harmonia com os irmãos, tudo isso é muito importante. Infelizmente, há digamos assim, um êxodo, há muitos crentes aí desigrejados, né? Crentes sem congregar-se, crentes sem estar realmente ali junto com outros irmãos. Porque sozinho nós não somos igreja, nós só somos igreja se estivermos juntos uns com os outros. É importante aqui nós lembrarmos aquela palavra do Senhor Jesus, que ele prometeu estar onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então uma pessoa só não faz uma reunião, então Jesus logicamente não está. Então não seja dessas pessoas que acham que dá para ser crente sem estar na igreja, dá para ser crente sem adorar a Deus junto com os irmãos. Quando a pessoa assume essa posição, não está na igreja, é porque a pessoa, alguém individualista. Então, será que o céu é só para ele? Né? Então, não é dessa forma. Mesmo porque lá no céu, vamos estar juntos, vivendo em coletividade, junto com os nossos irmãos. Então, acostume-se a estar junto com os nossos queridos irmãos. E aqui o pastor destaca que é notório o crescimento dos desigrejados. É verdade. É notória essa condição. Muita gente desigrejada aí sem frequentar a casa do Senhor. E aqui também eu acho importante destacar é aquele texto que consta na leitura bíblica, o texto que está em Hebreus 10, 25, que geralmente eu lembro dos cartões de membro antigos, eu tinha um cartão de membro bem antigo, até um dia desses, e lá tinha esse texto de Hebreus 10, 25, lá embaixo do cartão de membro tinha essa palavra, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Então, desde aquela época, desde a época dos primórdios da igreja, já tinha gente desigrejada, pessoas que assumiu essa atitude querendo servir a Deus sem congregar-se, sem estar junto com os irmãos. É algo realmente... Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele reuniu seus discípulos. Jesus, ele tinha todo o poder para isso. Ele prega o evangelho sozinho, fazia os milagres sozinho, sem ter discípulos. Mas ele resolveu o quê? Resolveu formar sua equipe, né, de pessoas que são seus discípulos, 12 discípulos, para que cooperasse com ele no trabalho. Deus quer que você coopere também na obra do Senhor. Então vá para a casa do Senhor, para adorar o Senhor, para sentir a presença do Senhor, para glorificar o Senhor e para ser um instrumento de serviço útil na casa do Senhor. É importante também aqui mostrar que é ali na igreja onde a gente se alegra, onde a gente ora com os irmãos, participa da ceia do Senhor, ouve a palavra de Deus, compartilha os dons espirituais, contamos ali os testemunhos uns para os outros, né, quando há essa necessidade. Então nós todos temos a oportunidade de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. Então guarde isso, seja um crente realmente presente, não falte aos cultos,
procure cooperar, não dá certo. Essa questão de ser crente desigrejado não tem fundamentação bíblica. O pastor de uma igreja, o dirigente de uma congregação, essas pessoas têm grandes responsabilidades para cuidar dessas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Deus nos confiou essas almas e o nosso intuito é procurar ajudar essas pessoas para que elas permaneçam servindo a Deus, adorando, aprendendo e até discipulando outras pessoas. Não é uma tarefa fácil, mas o Espírito Santo tem nos ajudado neste quesito, mas as responsabilidades são grandes. Mas o bom disso tudo é que temos o nosso maior exemplo, e o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nunca procurou mostrar que ele é maior do que os outros. Ao contrário, ele mesmo teve, em vários momentos, o Senhor Jesus assumiu essa sua condição de pessoa humilde, mesmo porque ele teve que abdicar de sua glória, veio aqui para habitar, tabernacular com o homem, os homens, né, os pecadores. E aqui ele dá o grande exemplo quando ele lava os pés dos próprios discípulos. E ele cita aqui, e o pastor Rinaldo registrou aqui no seu comentário: ele lavou os pés aos discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, no reino de Deus, não há espaço para aquele que quer ser grande. Quem quiser ser grande, o Senhor Jesus nos mostrou: seja servo de todos. Então, você quer ser uma pessoa grande diante de Deus? Sirva aos outros. Se você servir às outras pessoas, a seus irmãos, este é o grande servo, certo? O grande servo não é aquele que tem um alto cargo, que tem uma maior responsabilidade na igreja. O maior servo na igreja é quem serve a todos. E não há espaço também para essa questão de disputas, individualismo, para mostrar quem é o pastor maior do que o outro, quem é o mais famoso, não. A estrela que deve aparecer ali é a estrela de Cristo, é a glória de Cristo, e não esse caráter individualista que muitas vezes muitos têm se comportado dessa forma, querendo um destacar-se mais do que o outro. Então o Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de humildade. E o pastor também deve ser uma pessoa acessível. O pastor Linaldo coloca aqui que existe, né, pessoas, ele coloca aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor, não. Todo pastor deve dar livre acesso aos irmãos, principalmente os recém-convertidos, as pessoas que estão chegando à igreja, deve ter a atenção do pastor. E o pastor também deve preocupar-se com o destino daquele irmão, o destino no sentido do departamento de novos convertidos, se aquele irmão está frequentando. Na nossa igreja, na igreja que eu coordeno o setor aqui em Natal e dirijo uma das congregações, eu tenho ali debaixo do púlpito, todas as vezes que uma pessoa aceita Jesus, eu peço para um dos nossos irmãos ali do departamento de novos convertidos preencher os dados ali com as informações. Ali tiramos a foto da pessoa, colocamos a fotografia, colocamos o endereço, essas informações básicas, né, que deve constar numa ficha. Eles têm a ficha dele, mas eu, como pastor, também preciso, de vez em quando, dar uma olhada lá, apresento os irmãos para nós orarmos por eles, não é? Ter um contato, fazer uma visita, dar uma orientação. Então isso é um fator primordial. Não basta o pastor preocupar-se apenas em ganhar alma, mas realmente é manter aquela alma servindo ao Senhor e estar preocupado com essa pessoa, porque o novo convertido é como se fosse um bebê. Você tem que cuidar dele, tem que cuidar mesmo, senão ele vai terminar saindo da igreja. Então isso é um fator preponderante, essa questão do pastor, dos obreiros serem realmente cristãos como mordomos. Agora, se por um lado líderes cristãos têm essa grande responsabilidade de exercer a mordomia, os membros e os congregados da igreja também não estão excluídos de servir ao Senhor. É o que nós veremos no subtópico 2, aliás, no subtópico 3, a mordomia dos membros e congregados.
É muito bom quando o pastor está numa congregação, numa igreja e vemos aqueles irmãos assim proativos, aqueles irmãos que estão sempre trabalhando, ajudando, cooperando. Tem pessoas assim que praticamente não descansa, faz aquela obra com amor. Isso é algo salutar, é algo benéfico para a obra do Senhor. Graças a Deus por esses irmãos e irmãs que não medem esforços para trabalharem na seara do Mestre. O pastor Linaldo, ele coloca assim: numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor. É aquela questão, a preocupação com o novo convertido, com o recém-convertido, não deve ser só do pastor, não deve ser apenas do departamento, do novos convertidos, do líder, mas de toda a igreja. Toda a igreja recebe essa incumbência, essa responsabilidade de cuidar das ovelhas novas que estão agora chegando para fazerem parte da família de Deus. O membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor. Todo crente, ele é indispensável. Todos os crentes são indispensáveis, melhor dizendo. E aqui ele ainda coloca o pastor Linaldo, exercendo a mordomia do Rei de Deus conforme a sua capacidade. Isso, e aqui ele cita várias formas, louvando, adorando, testemunhando, cantando, evangelizando, discipulando, visitando os enfermos, cooperando ali com a liderança do departamento, então realizando outras atividades. E ele finaliza citando aqui João 9, verso 4, onde mostra que aquela palavra do Senhor Jesus é preciso trabalhar enquanto é dia. É algo assim bom, excelente para a obra de Deus, quando todos os crentes, sem exceção, todos estão engajados para que a obra do Senhor cresça, não só em termos numéricos, mas também em termos qualitativos, né? Sempre estendendo as mãos para ajudar seu pastor, tomando, muitas vezes, trazendo sugestões para o pastor, sugestões no sentido de melhorar a obra que já está boa e deve tornar-se melhor. Eu louvo a Deus pela vida de muitas irmãs e irmãos que têm nos ajudado, têm realmente arregaçado as mangas para trabalhar. Esta recompensa só Deus dará aos nossos queridos irmãos. Então, se você é um crente que até agora não descobriu, Senhor, qual é a minha vocação? Como eu posso cooperar na tua obra? Eu quero ser mais útil. Ore ao Senhor e Deus com certeza vai lhe dar ânimo, disposição, vai lhe vocacionar. E uma frase que nesses últimos dias está sendo muito citada é que Deus não chama aqueles capacitados. Muitas vezes as pessoas se julgam incapazes. Não, eu sou incapaz, eu não sei fazer nada na obra do Senhor. Mas lembre-se que o Senhor, nosso Deus, vou citar aqui uma máxima que alguns até já disseram, talvez não seja algo novo para você. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados ou os escolhidos. Você é um deles, com certeza.